Bem, vamos então iniciar com Provérbios 4:18. É uma palavra bem esperançosa, não é? Cheia de esperança para nós que estamos nesse caminho da conquista do Senhor Jesus Cristo, não é? Provérbios 4:18 nos diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E então, o versículo 19 diz: porém, o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Então, é uma palavra de esperança para nós que estamos neste processo da peregrinação da nossa fé. E aqui diz que o caminho do justo é como a luz do amanhecer, não é? O que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, até chegar o meio-dia, onde o sol já está a pino. Então, esta é a mensagem para a nossa vida no dia de hoje. Não esqueça que você não é justo, mas é declarado justo pela graça do Senhor e pela misericórdia dele. Por causa de Jesus Cristo, que pagou o preço do seu pecado na cruz, e por isso, então, por causa dessa substituição, você é declarado justo. Por isso que, tanto quanto você está a peregrinar, vai aparecendo a tua luz até aquele dia, quando você estiver na plenitude da luz. E aqui eu faço uma alegoria, e acredito que aqui esse ser dia perfeito, a plenitude da luz, é quando nós estivermos frente a frente com aquele que nos criou, Jesus Cristo, o sol da justiça, né? Coisa linda, promessa para nossas vidas. Muito bem. E a nossa oração, como sempre, qual é a nossa oração? A nossa oração está no Salmo 119, versículo 18. 119, versículo 18. Qual é mesmo a oração, Isabel? Qual é a oração que a gente faz aqui? A oração para a gente começar o nosso estudo: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Essa é a nossa oração. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ok. Pergunta número 13, até a pergunta 12, eu postei para todos no grupo. A pergunta 1 até a pergunta 12 eu postei agora à tardezinha. Então, se você quiser, você pode baixar do seu WhatsApp todas as lições e todo o esboço que nós utilizamos desde o primeiro dia. Nós começamos esse estudo em janeiro. Em janeiro, nós já vamos para o mês de abril, quase 4 meses. São 3 meses aí de estudos. Olha que coisa bonita. Nós estamos aí fechando 90 dias, né? Que coisa boa. Então, hoje nós ficamos com a pergunta número 13. A pergunta 13, naturalmente, ela está ligada à pergunta 12, porque nós, na pergunta 12 de quarta-feira passada, nós estávamos falando sobre o ato da providência
que Deus exerceu para com o homem quando ele caiu, né? Quando ele foi criado, né? Qual foi o ato da providência de Deus? Então, nós estudamos um pouco sobre o pacto de Deus com o homem, o pacto das obras, né? Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês e então nós ouvimos aqui, trabalhamos um pouco a respeito do pacto das obras, né? Vocês se lembram disso? Pacto das obras. Eu não sei por que o meu não entrou ainda. Pronto. Então, nós definimos o que é um pacto, não é? Que Deus fez esse pacto com o homem. O pacto ele se baseava decididamente na obediência, a obediência da parte do ser humano, toda a sua descendência. Esse pacto é chamado Pacto das Obras, né? Depois, então, vimos quais eram as partes desse pacto, quais as pessoas que estavam envolvidas, não é? Que era o próprio ser de Deus e Adão como cabeça e representante de toda a raça humana. E agora nós vamos para a pergunta 13. Olha a pergunta 13 aí. Eu vou pedir ao Luiz Fernando. Luiz Fernando, você pode abrir o seu microfone e ler a pergunta 13 para nós, por favor? Nossos primeiros pais conservavam-se no estado em que foram criados? É claro que a resposta é óbvia por causa de que nós já sabemos, né? Mas nós vamos observar aqui alguns textos bíblicos. Então, nós vamos agora passar a ler esses textos bíblicos e vamos, então, a partir desses textos, nós vamos chegar à resposta que a Bíblia está a dar sobre isso, né? Então, a pergunta é: quando este pacto foi feito, os nossos primeiros pais, quer dizer, os representantes da nossa raça, conservaram-se no estado em que foram criados? Então, se nós abrirmos aí, então vamos a Gênesis, né? Gênesis capítulo 3, versículos 6 a 8. E o texto aqui nos diz, justamente o episódio com respeito à própria tentação, aqui em Gênesis 3, 6 a 8, e eu gostava de pedir, se possível, peço desculpa. Santinho. Santinho. Depois nós vamos descobrir quem é esse santo, né? Ok. Vamos, então... deixa eu ver aqui. Cláudia. A Cláudia está com a sua Bíblia. Cláudia pode abrir em Gênesis 3, 6 a 8, por favor. E depois, então, o versículo 13. Tá certo? Por favor. Cláudia. Ok. Diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. É 8.
Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E agora o 13. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Muito bem. Então, aqui nós temos, basicamente, aquela experiência da desobediência, não é? Então, nós poderíamos pensar aqui na resposta que tanto o homem quanto a mulher, eles desobedeceram, eles não se conservaram no estado em que foram criados, não é? O estado que foram criados, eles foram criados num estado de perfeita relação com Deus e perfeita santidade, né? Agora vamos ao Salmo 5, versículo 4. Vamos ao Salmo 5, versículo 4. Será que a Vânia está aí conosco ainda? Está aí, né? 5, versículo 4. Então, vou pedir a Vânia para fazer essa leitura do Salmo 5, versículo 4. Faz favor. Pela manhã, Senhor, escuta a minha voz. Quando ao nascer do sol me apresento a ti e aguardo a tua resposta. É o 5:4? É. Então veja o 5:5. 5:5. Tu não és um Deus que se agrada do mal. Os maus não podem viver ao teu lado. Muito bem, é o versículo 5 para você, mas é o 4 para nós. Ok. Não é problema, é questão de versão só. Porque tu, na minha versão diz assim, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Então, nós percebemos que o mal estava presente ali. Nós podemos até depois conversar um pouco sobre isso. Eu acredito que nós já falamos alguma coisa sobre a questão do mal ali no Éden, né? Mas isso tem a ver justamente com a presença deste mal, né? Deste mal. Agora, vamos a Eclesiastes. Então, nós vamos até Eclesiastes e vamos ler Eclesiastes agora, capítulo 7. Um bocadinho mais à frente de Salmos, capítulo 7, versículo 29. O que nos diz o texto? Nós temos aí o irmão Edmundo. Será que ele está por aí? Irmão Edmundo? Pastor, a internet dele não está estável. Ele saiu e não ele está está falando estável. comigo. Está tentando entrar. Sim. Ok. E o Luíba? O Aristóteles, o angolano mais português. Estou presente. Muito bem. Meu irmão. Eclesiastes 7, 7:29. 22. Faz favor. Esse que diz a palavra. Eis aqui o que tão somente achei. Que Deus fez ao homem reto. Porém, eles buscaram muitas astúcias. Muito bem. Então, veja aí, né? Os nossos primeiros pais, eles foram criados retos, santos, mas eles buscaram muitas astúcias. Na minha versão, é bem interessante aqui, diz aqui, eles buscaram muitas invenções, na versão portuguesa que eu tenho aqui, não é? Eu acho que talvez na de outros aí vai se encontrar algum outro nome, além de invenções ou astúcias. Mas o que nós percebemos é que o próprio homem decidiu isto,
né? Agora nós vamos para João 3, Evangelho de João, Novo Testamento, capítulo 3. Não se isentem e nem se preocupem, porque são vários textos, mas eles são textos que vão nos ajudar na nossa reflexão, né? João 3, a partir do versículo 18, palavras de Jesus através do apóstolo João. 3:18 até o 21. Eu vou pedir a Raquel para fazer essa leitura do 3:18 a 21. Faz favor, Raquel. Muito bem. Diz assim: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Muito bem. Mais um texto falando aqui agora sobre a condição daquele que não crê no unigênito Filho de Deus. Aqui é muito claro, versículo 18, a respeito dos que creem e aqueles que não creem. Versículo 18 diz: quem crê nele, quer dizer, quem crê no Filho unigênito de Deus, não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Perceba aqui que a ênfase é não será condenado. Diz que já está condenado. Então, quer dizer que a condição da pessoa que não crê em Cristo como unigênito Filho de Deus, não é que ele será, ele já está, porque é uma condição. E essa palavra condição ou estado, ele é fundamental na nossa compreensão aqui do que significa, basicamente, as consequências ou a consequência da queda, certo? Porque geralmente nós temos uma dificuldade imensa de entender ou de aceitar que nós somos pecadores, né? As pessoas dizem assim: eu sou pecador, mas eu não sou aquele pecador, né? Não é assim? Eu não sou aquele pecador. Eu sou pecador, mas não sou assim como Hitler, que matou 6 milhões de judeus, né? Eu não sou como Lenin, que matou 40 mil russos, né? Eu sou pecador, mas sou um pecadorzinho, não é isso? Então, pelo que nós estamos a ver aqui, é justamente uma grande diferença entre pecar através de atos e pecar na condição. Nós estamos a falar de condição, né? De condição, ok? Então, vamos mais um bocadinho, depois, então, levando em consideração todos esses textos, agora vamos para um texto bem longo, que é o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 32, e o 1:18, eu queria ficar apenas com o 1:18, depois nós podemos fazer algumas inserções nesse texto, tá bem? Então, Romanos 1:18, eu vou pedir ao Johnny, novamente, para nos ajudar na leitura aqui do 1:18. Vamos atentar aí somente o 1:18, ok? Ok. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então,
Agora nós estamos a ver uma outra situação aqui. Nós estamos a ver que a condição do ser humano, ela já recebe a ira de Deus, ok? Já recebe a ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, ok? Então, além dessa condição, nós temos aí a ira de Deus se revelando do céu, quer dizer, se manifestando. A palavra é manifestação aí, ok? Depois, então, nós vamos, se você for perceber, nos versículos posteriores, nós vamos ver por que essa ira se revela do céu. Por exemplo, no versículo de número 23, diz aí que os homens mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Depois, então, nós vamos ver, por exemplo, a que ficaram entregues. Veja, condição novamente. O versículo de número 24 diz assim, pelo que também Deus os entregou. Quer dizer, o ser humano ficou numa condição de condição, seu estado, né? Agora nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 11, e nós vamos ler o versículo 3, ok? Então, Luiz Fernando pode nos ajudar novamente aí com 2 Coríntios 11, 3. Veja aí o que nos diz o texto. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Você percebe aqui que o apóstolo Paulo, que escreveu essa carta, ele volta novamente, ele retorna à experiência do Éden e diz que a serpente enganou Eva com a sua astúcia e a mente, veja, a mente dos nossos primeiros pais foram corrompidas. Então, os sentidos foram corrompidos. Então, não existe um ser humano nesse mundo, como a gente diz, né? Nesse mundo de Deus, que tenha um sentido puro. Todas as mentes são corruptas. Então, quando nós quisermos falar mal de um político corrupto, aí aparece a nossa mente, em primeiro lugar, né? Dizendo, mostrando que nossa mente foi corrompida pelo pecado, né? Então, nós temos aí esses textos, e eu gostaria de perguntar se todos eles, os textos lidos, eles foram tranquilos ou alguma dúvida com respeito a esses textos. Por favor, se você tem alguma dúvida com respeito aos textos lidos, por favor, dá-nos um toque aí, alguma coisa. Eu tenho, pastor. Então, vá lá, minha irmã. Não é Força. propriamente a respeito do texto, mas de um personagem do texto, né? O diabo se transformou naquela serpente, não é isso? Não se transformou. Aí que está. É muito fácil a gente pensar que o diabo se transformou numa serpente. Foi. Mas ele usou a serpente como um médium. Certo, agora vem a pergunta. Pensando desse jeito, o diabo pode não somente usar o corpo de uma pessoa, como a gente percebe em possessões,
Então, ele entra no corpo da pessoa ou ele induz a pessoa a fazer todas aquelas coisas sem necessariamente estar dentro do corpo? Então, vamos compreender aí o que veja, o que nós chamamos de possessão, né? A possessão nada mais é, quer dizer, nada mais é a maneira de falar, nada mais é, no seu sentido da significação da palavra, é justamente a palavra possuído, ou então cheio. Por exemplo, na Bíblia, você vai encontrar algumas palavras com respeito a essa questão do ser cheio. Nós temos, por exemplo, um momento aqui, especialmente quando o apóstolo Paulo ele está na sua evangelização, na sua proclamação, né? Trabalho da atividade missionária, e não, desculpe, não foi Paulo, está vendo? Foi Pedro. Deixa eu achar corretamente o texto, e nós vamos comentar a respeito dessa questão do ser cheio. Mas eu adianto já essa palavra, dizendo que essa palavra cheio significa controlado. Por exemplo, quando nós vamos ler a palavra de Efésios 5:18, 5:18 nos diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa palavra enchei-vos é uma palavra que denota plenitude. Ser cheio no sentido de ser controlado. Quando o Espírito Santo ele enche uma pessoa dele, essa pessoa está controlada pelo Espírito Santo. Quer dizer, a palavra cheio aí denota consciência, mente capaz, plena, tomada. Então, essa é a ideia. Quando nós vamos a determinadas outras experiências, nós percebemos que a palavra, por exemplo, a palavra que diz que a pessoa estava cheia de um espírito imundo nos evangelhos, não é? Tal pessoa vivia controlada pelo espírito, não é? Pelo demônio. Então, essa palavra tem a ver com possessão, tem a ver com posse. A posse se dá na mente. Por isso que Adão e Eva foram corrompidos na mente. Essa mente não é a mente racional, mas é a mente interior. Você se lembra que essa palavra, quer dizer, não sei se você se lembra, mas nós já comentamos sobre isso algumas vezes, que é o nous. Essa palavra nous, no original grego, significa o interior. Quer dizer, é a mente, o entendimento. Então, Satanás, ele pode, não é? No caso dos seres humanos, os seres humanos eles têm uma gradação da ação de Satanás, não é? Tentação, opressão e possessão. Então, são três palavras. Tentação, opressão e possessão. É uma gradação da ação maligna. Agora, no caso de seres humanos ou de animais, o que acontece lá no Éden, voltando para o Éden, é que não é a serpente que é um animal vil. Não é a serpente que é vil, é o
demônio é que possuiu a serpente, como, por exemplo, você se lembra do Balaão? Você se lembra do Balaão? Você se lembra da jumenta do Balaão? Não é? O que aconteceu com a jumenta de Balaão? A jumenta falou, mas foi a jumenta que estava a falar? Quem é que estava falando ali? Quem é que estava a falar ali? O anjo, no caso, né? O anjo do Senhor, ele entrou na jumenta. Ele possuiu a mente da jumenta e falou através da jumenta. Então, a mesma situação da serpente, só que, veja, são ações angelicais. Ações angelicais. As ações angelicais, elas se fazem desse jeito. O demônio, ele, então, tomou a serpente como um médium. Você já foi ao espiritismo? Eu espero que não. Eu não fui, mas eu tenho vários parentes que são espíritas, né? E tem um tio que é médium. E, por incrível que pareça, interessante, né? Uma vez o meu tio me procurou dizendo que minha mãe, que havia falecido há tanto tempo, né? Minha mãe faleceu com 34 anos, muito jovem. Ela tinha mandado um escrito para mim, da parte dela, e ele tinha psicografado, quer dizer, ele tinha sido médium e minha mãe tinha entrado nele e escrito, e ele me mostrou o papel, me mostrou o bilhete, por incrível que pareça, eram as letras quer dizer, não eram as letras da minha mãe, mas eram as letras, as palavras, a caligrafia, ipsis literis, plenamente muito parecido. Então, o que faz o objetivo do demônio? É enganar. É isso que ele fez aí, 2 Coríntios 11:3. Não é? Qual o 2 Coríntios 11:3? E vocês diz aí o texto que, assim como a mente de Eva foi corrompida porque a serpente enganou, assim o receio de Paulo é que as mentes dos coríntios também fossem corrompidos, né? Mas parece que você tinha uma outra pergunta, não? Então, basicamente, eu acho que é isso. Não sei se respondi ou se ficou, não é? Então, sim, então a explicação que isso quer dizer controle, né? Controle, isso mesmo. Aquele animal foi usado. É claro que posteriormente, o Apocalipse vai chamar o Satanás de a grande serpente, não é? Vai chamar desculpe, a grande não, a antiga serpente. E vai dizer que é a antiga serpente, que é uma linguagem figurada do Apocalipse, e que ela é a que vai tentar e oprimir e dominar, não é? a toda a gente. Não é? Ok? Pastor, Pois não, Índio. eu entendi isso. Agora, só porque a serpente também ela é punida, então, já que ela foi só tomada como uma possessão. Percebe que quando Deus fala com a serpente, ele não está falando com a serpente no sentido literal. Ele está a falar com a serpente porque ela está a falar com Satanás. E você percebe que as linhas ali, as ênfases, é de uma condenação eterna a Satanás enquanto ele está aqui.
É claro que aí nós vamos partir para a questão da angelologia, e não angiologia. Angiologia é outra coisa, né? É a angelologia. A angelologia, que é o estudo dos seres celestiais, vai tocar na questão da eternidade quando a serpente e todos os anjos que acompanham essa serpente, que é o próprio Satanás, o anjo, por exemplo, o arcanjo de Deus, né? Ele é atirado para a terra. Ele sai da realidade eterna, embora ele não é expulso definitivamente, mas ele está aqui na terra. E aqui, se você perceber, por exemplo, as consequências de Gênesis 3 para a serpente, então, aqui nos diz assim, versículo 14, né? Porquanto fizesse isto, maldita serás mais que toda a besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E aqui diz uma coisa interessante, o versículo 15 está ligado ao versículo 14. E o versículo 15 já não está a dizer, basicamente, uma linguagem figurada para a serpente, mas é uma linguagem profética que fala da semente da serpente e a semente da mulher, no versículo 15. E diz aqui que a serpente ferirá o descendente da mulher. Esse descendente não é nem Abel e nem Sete. Esse descendente aqui é o próprio Cristo. Gênesis 3,15 é chamado de proto-evangelho. Então, percebe que essa profecia ela não é somente uma profecia alegórica, mas é uma profecia que vai realmente acontecer e se completar na cruz. Porque na cruz, a serpente vai abocanhar, né, o calcanhar do Filho de Deus, mas na ressurreição, o Filho de Deus vai pisar na cabeça da serpente. Quer dizer, vai pisar na cabeça do próprio Satanás, que induziu a humanidade, e que Hebreus capítulo 2, você deve também lembrar de Hebreus, capítulo 2, versículo 15, que o Filho de Deus vai livrar a todos aqueles que estão recebendo as consequências e o pavor da morte, né? Então, é nesse sentido, Wellington. Nós temos que cuidar aí para que nós não olhemos para a serpente como o ser, ou melhor, o animal mais maligno, embora que a serpente ela tem uma simbologia de astúcia, né? Ela é astuta, mas, na verdade, é um animal como todos os outros, não é? É claro que, naquele momento, não foi usado nem uma jumenta, né? Foi usado uma serpente. Tudo bem? Vamos à frente? Ok, obrigado, pastor. O Edmundo está fazendo não. Eu queria fazer boa noite, a paz do Senhor para todos. Boa noite, meu irmão. Dentro desse contexto, pastor, eu queria fazer uma perguntinha aqui também, tirar uma dúvida aqui. Pois. Sabemos que Deus não originou o pecado, mas quem originou o mal? Qual é a origem do mal? Ok. Excelente pergunta. Notemos uma coisa, que Isaías ele vai revelar uma coisa assim meio estranha para nós. Isaías, deixa eu lhe dar aqui, o texto de Isaías... Isaías, vamos falar um pouco do mal.
A gente tem que se reunir para falar do bem, né? Mas é bom a gente falar do mal para que depois a gente possa entender o quanto foi bom o bem que Deus fez para nós, né? Mas eu vou lhe dar agora esse texto. Eu peço só um pouco mais de paciência, porque a minha cabeça ela já não é uma cabeça tão cheia de gás como a do Johnny. O Johnny tá tudo na cabecinha do Johnny, né? E cabelo, pastor? Eu sou cabelo. Isso aqui. Então, vamos abrir o texto aí, Isaías 45, versículo 7. Eu vou pedir para o Edmundo fazer essa leitura, já que também ele é o nosso 45. Isso, 45. Já achou, Edmundo? Edmundo. 45, 7. Faz favor. Isaías 45, 7. Isso. Yeah. E formou a luz, e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Ok. Então, Deus fez o mal. Tá certo? Tá certo, Johnny? Mal, não pecado, o mal, falando do mal. Pois, então, agora nós devemos compreender o quê? Que o mal, ele existe porque Deus, ele derrama sobre o mal eternamente a sua justiça, a sua ira. Nós lemos sobre a ira. Para que existe a ira de Deus? A ira de Deus, ela existe contra toda a perversão, no caso dos homens aí, que já é algo mais voltado para o pecado. Mas o mal em si, ele sempre existiu, porque Deus é justo. E como Deus é justo, ele há de manifestar a sua justiça, derramando eternamente sobre o mal toda a sua ira. Agora, existe algo que nós devemos levar em consideração. Eu tento explicar de uma maneira muito simples, que na verdade é simplória, mas é uma tentativa. Por exemplo, você, quando estuda física, né? Vocês que estudaram física na escola, né? Vocês se lembram muito bem que existem dois tipos de energia: a energia cinética e a energia potencial. A energia potencial é aquela guardada, né? É uma energia concentrada. E a energia cinética é aquela em movimento. Vocês se lembram disso? Raquel, você se lembra disso, Raquel? Se lembra, filha, você se lembra. O Aristóteles é mais fácil, é mais novinho. Então, nós vamos ter duas energias aí. Não é? A energia potencial, ela pode se tornar cinética. Vou fazer outra pergunta. Não é? Então, o mal em si, vamos chamar de energia potencial. E o pecado é essa energia em movimento. É o mal em ação. Por exemplo, quando nós estamos no Éden, junto com Adão e Eva, nós vamos perceber ali o mal, mas o mal só se tornou pecado quando eles absorveram no coração e agiram contra Deus.
Então, o pecado é o que manifesta a relação, não. Pecado é a ação do mal, né? É justamente, meu irmão. É a ação do mal, não é? Quer dizer, o mal, o Paulo, veja que coisa interessante. O apóstolo Paulo, se você abrir em Romanos, capítulo 7, versículo 18, você vai ver o que Paulo fala aí sobre o mal. Veja que coisa impressionante. Dá até arrepio aqui quando ele fala sobre isso. Romanos 7, versículo 18. Quem achou aí para nos ajudar? O Luíba, achou? Sim. Romanos 7, versos 18. Veja, leia do 18 ao 21. Faz favor. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Percebe aí que coisa terrível? Então, esse é o problema do mal e do pecado, não é? Nós não somos pecadores porque nós pecamos. Nós somos pecadores porque o mal reside dentro de nós. E nós pecamos quando nós tomamos esse mal e exercitamos, seja na mente, na intenção, no coração ou em práticas. Nós somos terríveis, nós somos miseráveis. Por isso que, então, nós devemos nos reportar aos reformadores que falavam sobre a depravação total do homem. Pode perguntar, Johnny. Pastor, e tem uma pergunta mesmo, mas assim, eu não sei, acho que tem a ver com o tema. É uma pergunta que meu filho me fez hoje de manhã. Tá bem, responde você, irmão. Eu respondi para ele, respondi que ia perguntar aqui hoje. Então vai lá. Ele perguntou para mim, pastor, que biblicamente, como eu poderia explicar com quem casou Caim, né? Típica pergunta, né? Ai, Deus. Então... Eu vou pedir ao Luiz Fernando para explicar essa. Emanuel, bem, ele pode, não sei, pode escutar ele, pastor? Acredito que sim. É melhor eu falar com você, depois você traduz para ele. Tá bom, pastor, tá bom. Certo? Tá bom. É uma pergunta que geralmente todo ser humano acho que já fez na vida, né? Quem foi a mulher de Caim? Bom, a mulher de Caim foi a irmã dele, sem dúvida alguma. Então, numa época primitiva como aquela, é natural que nós vejamos a necessidade da procriação, né? A fecundidade, a multiplicação. Então, e numa realidade caída, percebe? Numa realidade caída, não. Até porque a própria Eva foi irmã gêmea do Adão, né? Da onde saiu Eva? Do próprio Adão, né? Então, tem o mesmo DNA de Adão. A Eva tinha o mesmo DNA de Adão. Então, bom, mas basicamente isso. Eu não tenho
uma palavra científica, mas tem uma palavra óbvia nesse sentido. Agora, o que chama atenção é porque as pessoas vão dizer assim, porque é uma questão de incesto, como é que pode, a mesma família, mas nós estamos vivendo numa condição muito diferente da época tão primitiva, pré-primitiva, que era a vida logo depois da queda, né? Então, veja que essa situação é uma questão, veja só, uma questão que eu volto sempre a dizer. É claro, por que nós fazemos essas perguntas? Porque a nossa cabeça ela quer explicações lógicas e científicas, né? Então, todos nós queremos explicações científicas e lógicas para entender as coisas. Quando, na maioria das vezes, a Bíblia ela não está preocupada em explicar determinadas coisas e por isso, ela não vê isso como algo importantíssimo. Por exemplo, por que a mulher samaritana, por que o João Apóstolo, não escreveu o nome da mulher samaritana? Porque João não estava preocupado com o nome dela. Não é porque João, o pessoal feminista, né, diz, porque a Bíblia é machista, é antifeminismo. Não havia preocupação do escritor em escrever o nome daquela mulher, mas descrever o milagre que Deus fez na vida daquela mulher. Então, e é justamente isso. Às vezes, a Bíblia ela não nos traz detalhes científicos ou detalhes lógicos, né? Por exemplo, até hoje, as pessoas estão aí questionando, né? Quando Jesus disse, este é o meu corpo, este é o meu sangue, as pessoas já vieram com tantas mirabolantes explicações científicas, etc. E Jesus nunca definiu, ele simplesmente disse, este é o meu corpo, este é o meu sangue, e c'est fini, como diz né? Não sei como é que fala em francês, e acabou-se. Ele não deu explicações, ele não disse, olha, o meu corpo vai se transformar, não vai se transformar, o meu sangue não é para se transformar, é para se transformar. Ele não estava com essa preocupação, ele simplesmente disse, este é o meu corpo, este é o meu sangue, e pronto. E por aí vai, quer dizer, existem questões na Bíblia que nós temos que ter muito cuidado em querer fazê-la dizer alguma coisa que ela não disse. Mas isso não é culpa nossa, é culpa do sistema de vida que nós fomos colocados desde a época da Revolução Iluminista, no século XVIII, né? Quando tudo era explicado, cartesianamente explicado, né? Nós somos extremamente racionalistas, isso nos estraga, ser extremamente racionalista. Não estou falando racional, todos nós temos que ser racionais, estamos estudando a Bíblia, mas existe o aspecto que vai além do aspecto meramente científico e por aí vai. Não sei se... Pastor, e o Johnny estavam combinados para nos tirar do contexto? Não adianta. Eu tenho mais uma pergunta porque eu não fiquei esclarecido. Tá bem, irmão. Então, qual é a diferença entre o pecado de Satanás e o pecado do homem? Ok. O pecado de Satanás, os dois serão julgados e justiçados. É o mesmo no seu valor. A questão é quem praticou ou quem pratica. Satanás, ele é um ser diferentemente do homem. O homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Satanás não é semelhança, ele não foi criado, ele é um ser espiritual, ele não vai viver eternamente com seu corpo, ele não vai ser ressuscitado eternamente.
porque, na verdade, o ser humano, ele é a imagem. Por isso que ao ser humano é dedicada a possibilidade de arrependimento. A Satanás e os seus anjos, eles são simplesmente espíritos servidores. Eles devem obediência restrita a Deus. Uma vez que eles desobedeceram na eternidade, eles na eternidade já foram determinados para o Tártaro. Na verdade, é um inferno, é o que diz 2 Pedro, capítulo 2, quando ele nos fala a respeito do Tártaro, que é a palavra mais importante aí em termos de inferno. No capítulo 2, nós vamos ler o versículo 4, 2 Pedro 2:4, diz assim: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no Tártaro ou no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, é essa a questão, meu irmão. A questão é, o pecado é o mesmo, mas a diferença é que você é imagem e semelhança de Deus e tem possibilidade de se arrepender. No caso do Beelzebub, não tem mais jeito. E ele é um ser próprio para condenação. Não existe aquela ideia, e se Satanás se arrepender? Né? Chegar lá, ele foi já desterrado. Ele já foi expulso, não tem participação. Embora que Deus pode usar até o demônio para fazer a vontade dele. Agora, o pastor me deixou mais uma dúvida, porque falou do Tártaro e eu sei também do Guena. Sim. Então, o Tártaro é onde estão guardados esses demônios, mas eles vão ser lançados no Guena, depois, ou não? O Guena é uma forma figurada de mostrar o tormento da separação eterna de Deus. Esses nomes, eles, na verdade, eles são nomes ilustrativos ou figurados para nos mostrar que o que é o Guiena? O Guiena, na verdade, é uma palavra que foi muito usada por Jesus em relação ao lixo ou ao lugar do lixão de Jerusalém. O lixão de Jerusalém era chamado de Guiena, que era justamente onde se lançava todo o lixo, e aquele lixo ele queimava dia e noite, da onde se tira a ideia de que o inferno é de fogo, enxofre, que não para de comer o verme, de viver ali, aquela situação toda. Quando você vai ao Tártaro, também essa palavra Tártaro é uma palavra tirada do vocabulário grego, da filosofia grega, que o Tártaro, ele é, o que ele é? Nós temos, na concepção grega do que seja mundo dos mortos, nós temos o Hades, veja, o Hades e o Tártaro. Esses dois, vamos dizer assim, esses dois cômodos, eles formam o mundo dos mortos para os gregos. Na concepção grega, quando alguém morria, ou ia para o Hades ou ia para o Tártaro. Ia-se para o Hades aqueles que estivessem... Desculpe, esqueça. Vou voltar aqui. Veja a situação. Eu já estou quase na idade de Luiz Fernando, então vocês tenham piedade de mim. Né? O mundo dos mortos é chamado de Hades. O mundo dos mortos, para o grego, é chamado de Hades. Ok? E o Hades, ele possui duas separações. Ele tem uma separação. Para os bons, é chamado de Campos Elíseos. E para os maus, é chamado de Tártaro. Então, no caso, isso é uma visão mais grega. O Guiena é uma visão mais hebraísta, mais hebraica, para o judeu.
para o judeu entender a realidade do inferno. Agora, veja só como é que acontece aí. Se você abrir Apocalipse, capítulo 20, versículo número 10, veja só como é que o apóstolo João, que é um judeu, acabou por escrever aqui o que vai acontecer com toda aquela equipa, a equipa de futebol, né, do diabo. Olha aí. Aqui diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Veja que aqui você tem lago de fogo e enxofre, você tem o lançamento, é um local específico, né? Então, o que nós percebemos? Nós percebemos que estes nomes, eles existem justamente para comunicar ou de contextualizar a realidade de que esse tormento aqui, quem é que vai atormentar o diabo, a besta, o falso profeta? Quem vai atormentar vai ser a justiça de Deus através da sua ira. Então, ali, eternamente, será derramado eternamente, o mal será condenado eternamente com toda essa gente aqui. Quer dizer, Guiena, Tártaro, Hades, inferno, a palavra inferno, por exemplo, ela também é traduzida por abismo. Se você vai ao Antigo Testamento, a palavra Sheol, eu não sei se vocês já ouviram do Sheol, já leram a palavra Sheol. Se você ler, por exemplo, Salmo 139, vai ao Salmo 139, e agora no Salmo 139 você vai ter aí, já foi o tempo, né, dona Raquel? Então, veja lá. 139, você vai ler aí, versículo 8. Cláudia, leia Salmo 139, 8 para nós. Salmo 139, 8. Diz assim: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Muito bem. Aí, na minha versão, veja que coisa interessante, não está abismo, está Sheol. E a palavra Sheol aí, ela é traduzida algumas vezes por inferno. E é traduzida outras vezes por abismo, outras vezes por só transliteração, Sheol. Então, veja, existem vários nomes para comunicar uma realidade onde Deus, com a sua graça, não estaria presente, né? Por isso, então, nós temos essas variações aí. É claro que dá para a gente tirar uma noite inteira, ou 2 noites, 3 noites, só falando do inferno, né? Mas eu não sei se seria tão bom falar do inferno, né? Principalmente nesses dias. Pastor, a Vânia levantou a mão. Ai, desculpa, Vânia. Cadê a Vânia? Oi, Vânia. Pastor. Oi, pastor. Aqui na minha Bíblia diz: se descesse ao mundo dos mortos. Olha aí. O mundo dos mortos. O mundo dos mortos era o Sheol. Por isso que muitos que têm uma concepção, vou dizer, né? Por exemplo, como os adventistas, os testemunhas de Jeová, eles falam muito e temos vários dispensacionalistas, irmãos, que pensam, por exemplo, que a pessoa, quando morre, o corpo fica dormindo, né? A alma fica dormindo no mundo dos mortos, no Sheol, quer dizer, a ideia do abismo, né? E então, nós temos uma dificuldade imensa, porque a comunicação no Novo Testamento não é tão bem assim, até porque Jesus não comentou sobre isso diretamente, mas contou uma parábola entre o
o rico e o Lázaro, né? E o rico, ele vai para o Sheol, ou para o Hades, né? E o Lázaro vai para o seio de Abraão, né? Da ideia da separação ali. Só que tanto um quanto o outro consegue ver, né? Consegue se comunicar, percebe? Ali naquela parábola, o rico diz, olha, pede aí para o rapaz melar aqui o dedo, botar a água aqui, que a coisa está difícil, né? Então, quer dizer, veja que as concepções elas vão variar de acordo com o contexto. E por isso a gente, às vezes, nós temos uma tendência de fazer uma doutrina em cima dessas coisas, né? E é por aí. Muito bem, pastor. Nós E aí, estamos já Edmundo? com um tempo avançadinho, viu? Já está, né? Eu quero só terminar mostrando falando aqui sobre a condição a que o homem ficou sujeito. Eu quero mostrar eu quero compartilhar aqui a minha tela e o meu ecrã e quero pedir mais 10 minutinhos de paciência de vocês. Vamos aqui, vamos ver se compartilho aqui. Vou compartilhar essa tela aqui. Muito bem. Nós estamos falando sobre se os nossos primeiros pais ficaram sujeitos a que ficaram sujeitos, né? Então, eu montei esse pequeno gráfico para tentar explicar para nós a realidade a que o homem ficou sujeito. Até porque, como eu disse, nós não pecamos só em ato, mas pecamos por causa da nossa condição, né? Então, vamos pensar aí que esse mapa ou esse gráfico, ele representa essa linha, estão a ver aqui, essa linha é a linha histórica da humanidade, tá bom? Nós temos essa primeira linha, essa outra aqui, né? E temos uma longa linha aqui, depois, então, temos uma seta para cima e outra seta para baixo, ok? Vamos dizer que todo esse trajeto aqui é o que é envolvido pelo presente eterno de Deus. O que é a eternidade? A eternidade é toda essa linha que nós chamamos de história da humanidade, certo? Desde o início até o final. Nessa primeira linha, nós temos a criação, logo depois da criação, logo depois é uma maneira de dizer, né? Pelo menos na nossa Bíblia. Mas depois vem a queda, nós não sabemos o período aqui de tempo, temos a queda, depois temos essa criação, ela vai inaugurar o tempo visível de Deus e não o tempo eterno. O tempo eterno de Deus, ele envolve o tempo visível do homem. Percebe aí? E dentro do tempo eterno de Deus, nós temos o tempo invisível, né? Quer dizer, o tempo invisível e o presente eterno de Deus, ele envolve, veja que tem essas setas aqui, elas vão mostrar para nós que essa eternidade envolve toda o que nós chamamos de ação soberana de Deus. Logo depois da queda, então, nós temos a miséria do ser humano. Quer dizer, depois da queda, o homem, o ser humano, a humanidade toda vai ficar... veja que aqui eu fiz assim porque nós percebemos que a queda foi uma destituição. Vocês se lembram de Romanos 3:23, né? Todos pecaram e destituídos estão. Quer dizer, Deus estava aqui, não é? Mas depois houve a queda e eles foram destituídos. E aqui eu digo que é uma realidade de miséria. Então, nós perdemos a condição da criação e caímos num estado de miséria.
esse estado de miséria, ele vai nesse estado de miséria, o Salvador vem até nós. Olha a cruz aqui, não é? Depois da cruz, então, o Salvador ele vai ser assunto aos céus, ele foi elevado ao presente eterno de Deus, não é? Ele veio miseravelmente, viveu entre nós, depois foi elevado ao presente eterno, saiu da realidade cronológica e foi para uma realidade eterna. Ele está agora na eternidade, mas vai chegar um momento, e nós não sabemos quando esse Filho de Deus ele vai sair novamente do presente eterno e vai entrar novamente na nossa cronologia. E nessa cronologia, ele vai inaugurar novos céus e nova terra. Por isso que agora, veja que nós fomos criados aqui nesta linha, olha, mas quando ele inaugurar novo céu e nova terra, nós vamos, na verdade, essa linha deveria estar mais aqui em cima, porque nós vamos entrar no presente eterno de Deus. Desculpa, isso aqui tem que ir mais para cima. Mas nós vamos ter também aqueles que vão ser condenados eternamente. Então, nós temos um novo céu e nova terra e temos uma condenação eterna. Ora, percebe aqui que a humanidade sem Deus, ela vai continuar sem Deus e vai ser condenada eternamente. E essa é a realidade do ser humano quanto ao pecado, não é? Ok? Então, esse é vamos dizer assim, um processo, eu chamei aqui de processo histórico da ação soberana de Deus, porque em tudo Deus está a conhecer, né? Ele conhece como ele está aqui, numa realidade eterna, ele conhece, vê a criação, vê a queda, a miséria, Cristo morrendo, ressuscitando, voltando, tudo ao mesmo tempo. E já vê aqueles condenados eternamente e vê aqueles a quem ele comprou com seu sangue em novo céu e nova terra. Note que esse novo céu e nova terra, ele está dentro do tempo visível e dentro do tempo invisível. Quer dizer, esse novo céu e nova terra será físico, ele não será, ele não estará fora da realidade física, porque nós fomos criados para viver ressuscitados, não é? Bom, mais uma vez, um prazer estar com vocês. Deus abençoe a vida de vocês.